Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal com a Moed. Deu uma sumidinha, né? Mas estou aqui de volta com novos conteúdos, com novos assuntos para vocês. Inclusive, agora eu vou fazer resenha de livro, de filme e falar sobre assuntos que vocês querem. Eu vou estar sempre fazendo um enquete lá no meu Instagram, que por sinal, quem não segue, segue lá, tá bom? Arroba Edilene Smiley, aí underline, aquele tracinho lá, é intensa, tá bom? Então procure lá. Eu vou colocar o link nos meus vídeos também, tá? Para que vocês possam ir lá e me seguir. Então, fazendo mais um pedido para que vocês se inscrevam no meu canal e se já se inscreveu, compartilhe com os amigos e também ative o sininho da notificação que fica aí embaixo. Em algum lugar aí você já aperta, quando eu postar vídeo vocês já vão ficar sabendo assim de primeira que eu postei. E vão assistir e vão dizer se gostou ou não gostou. Enfim, hoje nesse vídeo... antes de eu falar do vídeo, do assunto do vídeo, eu queria contar uma novidade pra vocês. Que tem vinheta! Você transporte, vá a fundo, você tem muito. Me julgam por ser sonhadora e por optar ter as minhas escolhas. Não quero viver. Bom, gente, eu espero sinceramente que tenha passado uma vinheta aqui, né, no vídeo, porque quando eu tava gravando eu não sabia se eu ia conseguir ou não fazer essa vinheta na hora da edição, enfim, eu espero que tenha passado. Se não tiver passado, vocês esquecem. Finge que nunca ouviram falar que tinha vinheta, tá bom? E continue assistindo o vídeo. Bom, recapitulando, o assunto do vídeo de hoje é uma resenha sobre o livro O Primeiro Romance da autora Clarice Lispector. Porque eu fiz uma enquete lá no Instagram, qual livro vocês querem que eu faça resenha? Minha primeira resenha. Aí o pessoal escolheu Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Então, aí quando você vê assim, Perto do Coração Selvagem, você lembra o quê? Belchior, aquela música do Belchior, né? Coração Selvagem. Escuta aí. Cabeça desses 10 anos passados, presentes, vividos. Tem essa música, né, do Belchior, famosa, né, Coração Selvagem. Mas hoje eu vou falar sobre esse livro, esse primeiro romance da autora maravilhosa. Eu amo essa mulher, ela é incrível. A sua trajetória literária também é maravilhosa e a sua trajetória de vida também. Tanto que eu vou falar um pouquinho da vida dela pra vocês antes de começar, porque é uma forma de que vocês compreendam um pouco da vida dela e assim compreender o livro também. Essas partes, esses comentários que eu vou fazer e as fotos também foram retiradas desse livro aqui, que é uma biografia da autora, tá bom? Se você quiser, se interessa pelo assunto, se interessa pela vida da autora, vão lá, procura esse livro que é muito bom. Clarice Lispector, Uma Vida que se Conta, da Nádia Batella. Então é um livro maravilhoso, eu indico. Ele é um pouco grosso, mas eu precisei dele para poder fazer meu TCC. Então fique aí com um pouquinho da história da Clarice, tá bom? Clarice Lispector, a autora da obra Perto do Coração Selvagem, nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 e chegou ao Brasil com 2 meses de idade, naturalizando-se brasileira posteriormente. Clarice cresceu em Maceió e Recife. Aos 12 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Trabalhou como jornalista e iniciou sua carreira literária. Viveu muitos anos no exterior em função do casamento com um diplomata brasileiro. A autora teve 2 filhos e faleceu em dezembro de 1977, no Rio de Janeiro. Bom, gente, voltando, falar, né, agora que você já conhece um pouquinho da vida da Clarice, já viram algumas fotinhas bem legais. É aqui o livro, que eu vou fazer a resenha.
hoje eu vou comentar sobre ele para vocês, o livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Eu li esse livro em 2015, porque eu estava participando de um projeto lá na minha escola de ensino médio, a Escola Menezes Pimentel. O nome do projeto ainda é, né, que ainda continua o projeto, Semana de Literatura, Cultura e Arte. E aí que a gente, cada turma ficava com um livro e tinha que adaptar esse livro para poder fazer uma peça teatral. E aí eu fiquei responsável por adaptar esse livro, com a supervisão do professor responsável pela turma, o Rildo Reis. E susto, porque eu não compreendi nada. Eu lia e não compreendia nada, porque eu não sei se vocês sabem, mas a literatura clariciana, ela não é uma literatura linear, então não é aquilo bonitinho, começo, meio e fim, sabe? A Clarice, ela começa do final, vai pro meio, sabe? Vai fazendo várias voltas e vários giros. E nesse livro, ele é narrado pela própria personagem Joana, que é a personagem principal do livro. E essa personagem, já numa vida adulta, ela vai narrando acontecimentos que passou na vida dela. E aí a fase da infância, da adolescência, o casamento e tudo, toda a trajetória dela. Bom, aí o que acontece? O livro começa, ele é dividido em duas partes, né? Pronto, gente. Aí, nesse livro, a autora, quando ela lançou, ela gerou teve várias críticas com relação a esse livro dela e causou um espanto, por conta que ela trata sobre a questão do divórcio na década, em 1943 e também sobre essas questões intimistas dela tentar se descobrir quem ela era, o que fazia bem para ela. Trata dessa questão do triângulo amoroso e algumas questões que eram tidas como tabu na época, né? Então, ela gerou grande impacto. Foi realmente um coração selvagem, indomável, entendeu? O tema do livro faz referência a isso. A Joana ter esse coração selvagem e não conseguir parar de lutar pelo aquilo que ela acredita, pelo aquilo que ela ainda não conhece. Então o livro ele é dividido em duas partes, como eu falei, né? É aquele bate e volta, né? Infância, adolescência, vida adulta, bate e volta. Então a autora, a personagem principal, a narradora, ela vai relatando dessa forma. E aí começa falando a vida, a infância dela, né? Ela era órfã, a Joana era órfã de mãe e perdeu o pai também na infância, ainda na infância. Então era uma criança que ficava se perguntando sobre as coisas, ficava imaginando muito, ficava falando sobre as galinhas do vizinho que provavelmente iam morrer daqui a pouco para poder ser a janta das pessoas. E ela ficava se questionando sobre essas coisas, então imaginando coisas, enquanto que o pai dela trabalhava na máquina de escrever. E aí, passa um tempo, o pai dela teve um acidente e veio a falecer também. Joana ficou sozinha com a criada, e a criada, ela levou a Joana para os tios, né? Então, chegando lá, a Joana, ela toma um susto, né, com a casa dos tios, que ela descreve como sendo sombria, tem cheiros de mofo, tem baratas, e ela não quer ficar ali, ela quer o pai dela. Só que a tia fala que o pai morreu e que ela vai ter que ficar ali, vai ter que ficar com o tio e vai ter que obedecê-los. E aí é onde que a Joana começa a se revoltar, começa a se questionar mais ainda sobre aquele momento que ela está vivendo. Parece que a morte do pai foi meio que um estopim, né, para aquela revelação selvagem daquela menina. Então, ela começa a fazer traquilagem, né? Ela começa a implicar muito com a tia, com o tio e com as coisas ao redor dela. Certa vez ela vai em uma loja com a tia e ela rouba um livro, coloca na bolsa e a tia vê e a tia fica revoltada com aquilo da menina.
e não quer mais ela ali, não quer mais a menina na casa. E numa certa noite ela vai conversar com o marido dela e decide que a menina tem que ir para um internato, tem que ser criada lá, porque ela não consegue mais domar aquela víbora, que ela chama a Joana de uma víbora. E aí a Joana ela é mandada para esse internato, onde ela vai crescer lá, né, a fase da adolescência até a vida adulta. E aí nesse internato, ela também tem aulas, né, tem aulas lá, e ela tem aula com o professor, que é um dos personagens do romance. E esse professor, ele desperta uma espécie de desejo, de possessão em Joana. Joana quer aquele professor e ela começa a brochar essa questão da sexualidade, aquele desejo de ser mulher logo. Quanto mais rápido ela for mulher, é o que ela quer. Porque o professor, ele é casado, e nesses encontros que a Joana tem com o professor de aulas, a esposa sempre está ali, né, passando e falando com eles. E ela sempre vê aquela mulher exuberante, elegante, com maquiagem, com vestido vermelho. E ela deseja muito ser aquela mulher e ter aquela vida que a mulher tem. E o professor finge que não está vendo nada, porque a Joana é muito mais nova, enfim. Ele não leva a Joana tão a sério, porque é uma menina que tem muita imaginação e ele não dá muita bola. Só que o professor, mal sabe ele, que a mulher dele não é aquilo que ele pensa, né? Não é aquela mulher honesta que gosta dele. Essa mulher, ela vive um romance às escondidas, né? Ela tem um amante e nas costas do professor. Então, e esse amante insiste muito para que essa mulher ela deixe o professor, porque ele é muito chato, porque ele só pensa em livros e tal, e fica muito ocupada dando aulas. E então essa mulher, certa vez, ela decide, né, Joana já na vida adulta vai narrando, que essa mulher deixou o professor. E o professor ficou muito amargurado, passou anos e anos da vida ali pensando naquela mulher e ficou solitário. Virou uma pessoa solitária, né? Não se cuidou mais. E aí, Joana, depois desse período que a mulher do professor deixou ele, ela também se afastou, não teve mais aula com o professor. E lá no internato, ela fez uma amizade muito sincera, muito verdadeira com a Lídia, a personagem Lídia, né? E a Lídia era muito amiga da Joana e elas sempre conversavam, era a companhia dela no internato. Só que, certa vez, a Joana conheceu um rapaz que sempre ia visitá-la e ficava assobiando pra ela e tal. E ela se apaixonou por esse rapaz, de nome Otávio. Só que mal sabia ela que o Otávio, ele era noivo de Lídia, né? Lídia sempre falava que tinha um noivo e que ia apresentar ele pra Joana. Então, certa vez, eles caminhando, a Lídia resolveu apresentar o Otávio pra ela. E ali foi onde a Joana percebeu que o amor da vida dela também era o amor da Lídia. Então, ela não sabia o que fazer. E nem Otávio também, porque ambos já estavam se gostando há um tempo. E aí, Joana, mesmo com a amizade com Lídia, resolveu ficar com Otávio. Então, eles saíram do internato e a Joana resolveu assumir o caso dela com Otávio e assim perdeu a amizade de Lídia. E Lídia ficou enfurecida porque ela escolheu trair ela, né? Da amizade verdadeira que elas tinham. E Lídia foi morar com a tia e Joana se casou com esse rapaz, com Otávio. E aí eles se casaram, enfim. E só que Joana não estava feliz. Joana se questionava o tempo todo por que aquilo da vida dela, por que a vida dela era tão parada, o porquê, o sentido da vida. Ela se questionava muito. Ela se questionava tanto, que ela acabou se tornando uma pessoa muito chata. Então ela ficou uma pessoa amargurada, uma pessoa chata. E aquilo afastou o Otávio, porque ela não tinha mais um relacionamento com ele, não queria ficar perto dele, não dava mais carinho, enfim. Ela realmente ficou amargurada. Qual o sentido da vida? O que é que eu tô fazendo aqui? Tenho que fazer algo novo.
Enfim, tudo isso. E aí, nesse momento, a Joana mal ela percebia que ela estava dando brecha para Lídia novamente retomar o amor que o Otávio sentia por ela, né? Antes da Joana aparecer. E aí, nesse período, começou o triângulo amoroso. Tipo, o Otávio foi novamente se refugiar nos braços de Lídia, e Lídia abraçou ele com certeza, porque ela gostava muito dele e queria recuperar aquele amor. E ela não via nada de errado, já que Joana já tinha tomado ele dela, primeiramente. E aí eles viveram esse romance e tal. E só que Joana era muito esperta, Joana já sabia de tudo. Aí certa vez, Joana foi na casa da Lídia e esperou o Otávio sair de lá, que ela já sabia o horário que ele ia visitar ela, né? E aí ela foi lá e realmente colocou várias coisas na cara da Lídia e foi tomar satisfação porque que ela tava